Muito bem, meus irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Que satisfação, que louvor. E o pastor Júnior disse aí, né? Escreveu no chat que adoremos a Deus pelo que Ele é, que louvemos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem acompanhado, assim como os demais irmãos. Estamos aí nessa transmissão através do canal do YouTube e também no perfil do Instagram. Estamos tentando, nesta luta, alcançar todo aquele que é possível, todo aquele que precisa ouvir das maravilhas de Deus. Não temos nada senão a palavra de Deus, não temos outra coisa senão as sagradas escrituras, nada mais nos serve. Por isso nós nos alegramos, por isso nós adoramos a Deus, justamente pelo que Ele prometeu a nós, e sabemos que Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. E aos demais irmãos, né, nós temos a irmã Felícia lá em Bruxelas, já passa da meia-noite lá, meia-noite aqui, acho que muitos estarão dormindo, né? Mas tem acompanhado, então Deus abençoe a todos vocês, viu? E você tem uma Bíblia aí? Se você tem, vamos abrir no Evangelho que Tiago deixou para nós, lá na sua carta de Tiago. Hoje pela manhã nós fomos muito abençoados pela exposição que tivemos, através do pastor Carlos, né? E agora, se tudo tiver dado certo, acredito que ele esteja em Anápolis, tendo ali a ministração com os irmãos. E aí ele disse algo que me chamou muito a atenção e que nós vamos encontrar aqui no primeiro capítulo, no capítulo 1 da carta de Tiago. Este Tiago que muitos atribuem ser o irmão de Jesus, não é irmão de sangue mesmo, da mesma família de Jesus. Até existe um consenso entre os estudiosos. Eu tenho gostado disso, um estudioso da palavra de Deus. Eu tenho quebrado este tabu, é estudar a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é esquadrinhar, é encontrar aquilo que Deus deixou para nós. Então existe um consenso, né? Se você ler esta carta, você vai perceber realmente que o que Tiago ensina para nós parece ser uma continuação do Sermão do Monte, daquelas instruções de vida prática que Jesus deixou para nós. E aí Tiago vai dizer algo aqui, que foi até mesmo a irmã Mércia em seu testemunho. Ela disse algo muito importante: aqueles que abandonam por causa de uma religião. E não para por aí, porque nós precisamos completar essa frase. Ela bem completou: nos abandonam, nos perseguem, nos injuriam, nos caluniam, nos difamam por causa de uma religião falsa. E aí Tiago, ele vem dizer aqui que existe uma religião que é pura e imaculada diante de Deus. Nós ouvimos isso hoje cedo. Nós precisamos saber que religião é essa, porque existem muitos assim: você é um religioso. Eu mesmo já ouvi isso, né? O Michael está com muita religiosidade. Você fica assim, nossa. Se você não pensar muito sobre isso, às vezes você vai achar até que você está recebendo uma injúria, né? Um xingamento, não sei, porque hoje em dia está muito fácil para eles perverterem as palavras e os sentidos dessas palavras. Mas está aqui, existe uma religião pura e imaculada diante de Deus. Se existe uma pura e imaculada, uma religião perfeita, significa que existe então uma que é imaculada, uma que é falsa, não é? Vamos pensar nisso. Se existe a pura, porque existe uma falsa também, né? Mas Tiago vai nos dizer que religião que é essa. Se você for ver, irmão, a própria palavra em seu termo, no século 3 a.C., que vem do latim, ela significa assim, religar. Mas o sentido prático disto, para nós entendermos o que é esta religião, do que nós estamos lendo aqui no capítulo 1 de Tiago, por que Tiago disse isso? O porquê que se nós fizermos certas coisas, a religião nossa ela vai ser vã, mas se fizermos
a coisa certa, então nós seremos assim, religiosos diante de Deus. Não estranhe isso, é o que está escrito aqui no capítulo 1 de Tiago. Se você não leu, leia. Eu vi uma frase assim, se você não lê a Bíblia, é mais ou menos assim, né? Se você não ler a Bíblia, você está fadado a crer no que as pessoas dizem a você. Mas se você ler, você vai colocar tudo à prova, todo o Espírito você vai colocar à prova diante da palavra de Deus, amém? Então, nós vamos entender que a religião que nós estamos vendo aqui, que Tiago nos traz, ela faz parte de um sistema de crenças, de um sistema de práticas, de vida vivida, porque aqui, irmãos, não se trata de doutrina propriamente dita do cristianismo. Tiago não está falando da doutrina, ele não está falando do conteúdo de fé. Vamos pensar nisso. O que nós vamos ler aqui a partir do verso 19 não é conteúdo para o cristianismo que sustenta a nossa fé, mas isso aqui é expressão, é prática, é por termos fé, é por acreditarmos no que Cristo fez por nós, é que nós vamos fazer o que Tiago está falando aqui. A doutrina do cristianismo, ela diz respeito ao que Cristo fez por nós no Calvário. É isto. É a expiação que Ele fez por nós na cruz do Calvário e a sua gloriosa ressurreição. Essa é a matéria de fé do cristianismo. Mas o que nós estamos vendo aqui é a expressão dessa fé. É a fé com as obras. É a vida vivida. E o que seria isso, irmãos? Que aqui nós vamos entender que o crente verdadeiro que Tiago está nos mostrando, ele tem a sua vida centrada na palavra de Deus. A vida dele está centrada na palavra de Deus. O crente verdadeiro, ele tem os seus relacionamentos governados pela palavra de Deus. É o que está aqui no capítulo 1 de Tiago. O crente verdadeiro, ele tem as suas ações religiosas. Aí eu digo para você, as nossas ações religiosas, elas são dirigidas pela palavra de Deus. Que ações são essas? Controle da nossa língua, ter uma vida santa, separada para Deus, e ter compaixão daqueles que precisam, dos necessitados. É o que está no verso 27. Mas vamos começar no 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Vida prática. Todo o homem. Não estou falando de quem congrega, de quem frequenta uma igreja, não estou falando de quem acredita no islamismo, no budismo, no cristianismo. Não, Tiago está falando, todo o homem esteja pronto. Todos nós haveremos de nos encontrar diante de Deus. Ele não estabeleceu classes religiosas. Todos. Então esteja pronto para ouvir. Essa palavra pronto, se nós formos pesquisar ela no grego, ela significa táxis, e é desta palavra que vem o táxi. Alguém já pediu táxi? É o táxi, o carro, o automóvel, né? Táxi. Significa algo veloz, é um serviço de rapidez, precisa ser rápido. E aí Tiago está falando, esteja pronto para ouvir. O que nós entendemos? Sejamos rápidos para ouvir, porque hoje em dia o que nós mais queremos é falar. Nós queremos mais falar do que ouvir, e nós precisamos ouvir. É por isso que as pessoas hoje os consultórios, né, de psicanalistas, estão cheios, porque eles ouvem. E as pessoas precisam desabafar, precisam falar. Bem, esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Seja lento, demore. Porque quando você fala, deveria acontecer isso, né? Você primeiro deveria refletir, pensar. E são 3 coisas que eu acredito, creio que seja importante quando nós pensamos em falar alguma coisa. Você precisa refletir se o que você vai falar, primeiro, é verdade. Se aquilo que você vai falar é verdadeiro.
se o tempo é oportuno para você falar aquilo que você quer falar, e se a pessoa é a pessoa certa para ouvir o que você tem para falar. Se fizéssemos isso, irmãos, se nós praticarmos essa lentidão, tardio em falar, nós evitaríamos muitos problemas, porque muitos falam, depois pensam no que falam, no que falaram, se arrependem. Seja tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, verso 21, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra de Deus, ela precisa ser aceita, com que? Mansidão. Aqui Tiago está comparando a palavra como uma semente, porque o que ele diz? Em vós enxertada, significa que você é um terreno, a palavra de Deus é uma semente, e ela precisa de um solo fértil para frutificar. Lembra lá daqueles 4 tipos de solos que Jesus fala em Mateus, no Evangelho de Mateus, o solo frutífero, aquele pedregoso, Que tipo de solo tem sido o nosso coração? Para receber a palavra que nós temos ouvido, para que ela germine. Será que temos recebido essa palavra com mansidão? Se nós temos recebido a palavra, irmãos, o que Tiago está dizendo? Se ela tem sido enxertada em nós, se ela tem frutificado, ela vai trazer o que para nós? Salvação para as nossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que vida vivida! Você sabe por quê? Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de marcar, O meu visual, ele é muito forte. Eu preciso ler, marcar, para que eu depois encontre com facilidade, para que eu memorize. Isso até faz parte da didática, do estudo, Você lê, você ouve, você escreve para memorizar. Você marca amarelo, vermelho, laranja. Só que tem muita gente que tem marcado suas Bíblias, irmãos. Mas sabe o que Tiago está falando? Sede cumpridores. Significa que aqueles que não cumprem, eles leem a Bíblia, podem até ler diariamente. Eles marcam as suas Bíblias, mas a Bíblia não tem marcado as suas vidas. A Bíblia precisa marcar as nossas vidas. Sede cumpridores. Não tem uma religião hipócrita, farisaica, só de falar, só de palavras, porque isso diante de Deus, isso não é nada. Aquilo que nós cremos, nós colocamos em prática. Esta é a nossa fé em ação, e é isto que nos vai, isto vai te livrar no dia de julgamento. Você sabia disso? Mateus 25, vamos lá em Mateus 25, nós estamos meditando sobre a vida vivida, sobre a vida prática, sobre a expressão da nossa fé, sobre uma vida religiosa, pura e imaculada diante de Deus, não é isso? Então, Mateus 25, olha só, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Isso não aconteceu. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. Então diante dele serão reunidos todas as nações, todos os povos, e ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, a mão direita, a minha mão direita está aqui. Ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes ele colocará à esquerda. As nações, os povos se reunirão diante dele, quando ele aparecer com seus anjos e se assentar no seu trono, porque Deus o Pai entregará o trono ao Filho. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Tem direita e esquerda aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está dizendo isso para os que estiverem à sua direita.
porque eu tive fome. Agora eu te digo, irmãos, que naquele dia, o que nós fizermos aqui, será matéria, será instrumento em nosso julgamento. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e vocês me acolheram, eu estava despido e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estive preso e vocês foram até mim. Então os justos vão lhe responder dizendo: bem, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e nós te alimentamos? Quando foi que nós te vimos com sede e nós te demos de beber? Quando que nós te vimos estrangeiro e nós te acolhemos? Ou quando estavas despido e nós te vestimos? Que conversação, que diálogo maravilhoso, hein? Que não vai ser entre os justos e Jesus, o rei. E aí ele diz: e respondendo o rei, verso 40, lhes dirá: na verdade eu vos digo, que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora vamos tratar com os que estão à esquerda. Verso 41: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro e não me acolhestes, estava despido e não me vestiram, eu estava enfermo e na prisão e vocês não me visitaram. Então eles também vão dizer: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, despido, enfermo ou na prisão, e nós não te servimos? Quando foi, Senhor? Jesus diz: na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizestes a mim. E irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É isso que vai acontecer. Nós estamos vendo aqui a manifestação, nós estamos vendo aqui a expressão da nossa fé. Não é isto que nos salva nesta vida, não, mas esta é a manifestação daqueles que religiosamente adoram a Deus de forma pura, imaculada, tem a sua vida separada da imundície do mundo. Tem a sua vida separada da imundície do mundo? O que Tiago fala? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo, e ele segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? É bom, né, a gente se arrumar e estar diante do espelho. Ah, se as mulheres não tiverem um espelho ali no banheiro, hein? E se os homens também não tiverem espelho no banheiro, para ver se está tudo certinho, não é? Qual que é o objetivo do espelho, gente? Tiago agora está comparando a palavra de Deus com um espelho, porque aquele que não guarda a palavra e não é cumpridor da palavra, ele é semelhante ao homem que se contempla diante do espelho. Aí ele sai e logo ele esquece o que ele viu no espelho. Aí você pensa assim: qual é a função de um espelho? Não é ver se está tudo certinho? Não é ver se o cabelo está arrumado? Não é fazer este autoexame? É a função do espelho. Qual é a função da palavra? Qual é a função de lermos a palavra de Deus? Qual é a função de nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus? É a palavra de Deus refletir em nós aquilo que nós somos, é mostrar para nós se somos verdadeiros adoradores ou se nós estamos de forma imaculada diante de Deus. Leia a palavra de Deus e se examine. Esteja sedento por Deus para ler a palavra. Não venha para a igreja para ficar mexendo no celular. Gente, será que nós não estamos pensando? Nós viemos à igreja para adorar a Deus, mas dentro do santuário nós nos damos ao direito de mexer no celular, de fazer não sei o que, desviando o nosso foco. E aí eu digo, nós usamos o celular. Tem um celular aqui. O que é que eu estou fazendo com esse celular? Faça essa autoanálise. Vamos olhar no espelho da palavra de Deus, irmãos.
Vamos deixar que a palavra nos mostre o que nós estamos fazendo de certo e de errado. Porque nós queremos de fato, irmãos, ter esta religião pura e imaculada diante de Deus. Esse irmão aí está religiosinho demais. Eu posso ir nos lugares, eu posso ir nos entretenimentos que o mundo me dá. O que Tiago está falando aqui, gente? Rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia do mundo, porque o mundo é atraente, o mundo tem as suas revistas, o mundo tem os seus filmes, o mundo tem as suas novelas, e está dizendo o que para a sociedade? Uma personagem não pode usar um estilo de roupa, o nome da fulana, ela não... como que diz? A protagonista do filme ou da novela, na próxima geração, milhares de pessoas vão ter o nome daquela personagem. O que o mundo está fazendo se não está influenciando toda essa geração? Aí eu tenho todo o direito, não, eu vou no cinema, eu vou num estádio de futebol. Faça o que você quiser fazer tendo o Espírito Santo, gente, tudo te convém, ou tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Será que o que nós estamos fazendo está fazendo alguém tropeçar? Rejeitando toda a imundície, rejeitando toda a influência do mundo. Aí eu não posso me vestir bem para me vir à casa de Deus, para me adorar a Deus, porque alguém vai me criticar, porque eu estou usando um terno, eu estou usando a melhor gravata que eu tenho. Mas no casamento eu tenho que ir arrumado, eu tenho que ir o mais bonito, perco horas no espelho. Oh, irmãos, faça da palavra de Deus o teu espelho, faça ela mostrar para você quem você realmente é. Não tenha vergonha de si. Você é um filho de Deus, você está vivendo uma vida santa para Deus, separada das coisas do mundo. Tenha ousadia para enfrentar o inimigo, tenha resposta na sua língua para dar a ele quando ele vier te cobrar. Não se sinta amedrontado pelo inimigo, saiba disso, porque aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido. Oh, gente, vamos ler isso, verso 25 de Tiago capítulo 1, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Quem pode dizer amém por causa disso? Irmão, a lei de Deus, ela não é para salvar, a lei foi dada para aqueles que foram salvos. Vamos pensar se isso é verdade ou não? A lei de Deus veio quando? Não foi com Moisés? Moisés apareceu quando? Não foi para libertar o povo do Egito? Deus foi com o seu braço estendido, operou milagres no Egito, fez o mar se abrir, o fogo descer. Aí quando eles atravessaram o mar, quando eles estavam como um povo reunidos no deserto, salvos da escravidão, não eram mais escravos. Aí o que Deus entrega para Moisés? A lei. Por isso que a lei, ela nos foi dada para nos dizer como nós devemos viver a vida, uma vida de um filho salvo pelo que Cristo fez no Calvário. É difícil entender isso, irmãos? Por que eu me dou no direito de dizer que as viúvas, que os órfãos, que aquele que precisa de vestes, que aquele que precisa de água, é somente aqueles da minha igreja? E os que estão vivendo no mundo, eu não posso ser o sal para eles, eu não posso ser a luz para eles. Tiago não está dizendo, irmãos, que tem que ser da igreja fulano de tal, ou igreja de Jerusalém, ou igreja de Éfeso, né? Os que dentre vocês forem viúvas, órfãos e necessitados, ajuda eles, porque essa é a religião pura e imaculada diante de Deus. Oh, irmãos, não é isso. A palavra de Deus nos dá liberdade para viver a vida que Cristo viveu. Se Ele encontra um necessitado, Ele ajuda.
Se precisa de água, você dá para ele de beber. Se ele precisa de pão, você dá o pão para ele. E aí quando você se encontrar com o Rei, o Senhor Jesus Cristo, vinde benditos de meu Pai, porque quando eu precisei, vocês me ajudaram. Está aqui um religioso para vocês, que acredita nas santas escrituras de Deus, que acredita na lei de Deus, que nos foi entregue de graça. De graça. Nós recebemos tudo de graça. É a graça. É o amor de Deus que quis fazer isso por nós. Que sacrifício nós vamos fazer para recompensar, para pagar a Deus, irmãos? Que sacrifício? Que sacrifício nós precisamos fazer para esperar que o dito Messias venha, como eles acreditam em muitas religiões, sacrificando para os seus deuses, como que fazendo uma barganha, eu faço isso, você me dá isso. Não, nós o adoramos pelo que Deus é. Nós não estamos aqui adorando, irmãos, esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Não, Ele já fez, e a expressão do que Ele fez em nossas vidas é a nossa adoração. Você tem fé? Ela vai ser manifesta através da vida que você vive, através do que você faz, porque a fé sem as obras é morta. Pura e imaculada diante de Deus o Pai. Eu estava lendo lá, a lei perfeita da liberdade. Persevere nessa lei, e não seja um ouvinte esquecido. Não se olhe no espelho e saia regozijando, pela formosura, ou pelo que você tem conquistado. Não, leia a palavra tendo sede de Deus, leia a palavra reconhecendo os teus pecados, e você verá a palavra de Deus mostrar quem você realmente é, um filho de Deus que depende 100% dEle, que obedece a sua lei, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis, onde está escrito que no princípio Deus criou todas as coisas, e lá em Apocalipse, aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa palavra, nós cremos sem tirar e nem pôr em toda a palavra de Deus. Por isso nós devemos viver uma vida encorajados, animados, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra. Este homem será abençoado em seu feito, em tudo que você fizer, seja na tua casa, seja no teu trabalho, onde quer que você for, você vai ser abençoado. É isso que está dizendo aqui. É nisso que nós nos alegramos, irmãos. Nós viemos à igreja não é para fazer Deus olhar para nós. Nós estamos vindo aqui, irmãos, é porque Ele já nos viu, é porque nós cremos de fato que nós temos que fazer. Nós mexemos na música, nós mexemos na filmagem, nós mexemos em tudo que formos fazer, é para aqueles que congregam. Escute bem isso. Os que pregam que não precisa ir à igreja, será que estão praticando de fato aquilo que Tiago está nos ensinando aí fora? Porque, irmãos, antes de eu ir a qualquer lugar deste mundo, antes de eu tentar angariar prazeres nos entretenimentos do mundo, eu primeiro tenho que ver o que eu estou fazendo dentro do templo da casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração, é a casa de Deus. Eu sei que Ele não habita nas quatro paredes, mas este lugar é consagrado para isso. É consagrado para isso. Antes de eu ir me regozijar com as coisas do mundo, será que eu estou me regozijando primeiro aqui? Será que eu estou dando tudo de mim primeiro aqui dentro? Para que isso aconteça, para que o louvor chegue nos seus ouvidos, para aqueles irmãos que congregam só pela internet, eles possam participar desta reunião. Você vem aqui é para fazer esse louvor chegar até os altos céus. Ah, mas eu louvo em casa. Eu não disse que você louvando aqui, você deixa de louvar em casa. Não é isso.
É o que você está dizendo. Não pense isso. Você louva dentro da sua casa, mas este louvor, este fogo que está dentro de você, te faz reunir com os demais. Te faz reunir com os demais. Te dá alegria para ver um ao outro. O pastor Júnior deve estar lá assim, angustiado, né? Porque não pode estar aqui. A outra irmã veio lá de longe. Gente, isso é terrível ficar aqui na cidade, em Goiânia, não poder ir na igreja. Reunir é bom demais. E não importa o quanto eles falem, o quanto eles ataquem, nós também vamos contra-atacar, porque nós somos filhos de Deus, e nós queremos ser verdadeiros adoradores de Deus. Nós não estamos olhando para números. O canal do YouTube cresce a cada dia, seguidores e seguidores, mas nós queremos pessoas que realmente pratiquem o conteúdo do cristianismo, pratiquem a expressão de fé do cristianismo, que é essa religião pura e imaculada. Não importa números, não estamos de olho nisso, irmãos, e vocês estão percebendo isso. Vocês estão percebendo, este clamor do Espírito está agindo no coração de cada um. Por isso, o pastor não se preocupa, o líder de cântico não se preocupa, os músicos não se preocupam. Você chega aqui e a cada louvor, este fervor está crescendo. Você está se encorajando para cantar, para louvar, para dar seu testemunho. Glória a Deus! E o mundo está vendo isso. Deus continue abençoando a cada um de vocês.